mais uma edição do Talks on Board, mais uma vez aqui direto da Automec 2025. Prazerzaço em conversar com tanta gente importante, tanta gente legal, que está trazendo tanto conteúdo para a gente aqui. Esse é só o episódio de número 2 aqui da Automec 2025. A gente vai falar agora de tecnologia, digitalização, eletromobilidade. O futuro chegou para o aftermarket? Meus convidados, Fernando César, que é CEO da Unique Hub, conselheiro diretor do Comitê de Conectividade, Mobilidade e Inteligência Inteligente da BINC. Ufa! Fernando, bem-vindo. É um nome gigante. Muito obrigado. Gigante. Obrigado pelo convite mais uma vez a você e a todo o Grupo Randon. Prazer em falar aqui com o Fernando Vozeirão, né, gente? Vou perder meu emprego aqui na próxima edição, mas tudo bem. Pedro, que é da casa, Pedro Humberto Gândara Orlando, que é gerente de operações de eletromobilidade. Como eu disse para vocês, hoje o assunto aqui é o futuro, mas vou contextualizar vocês aqui sobre o que a gente vai conversar. A indústria automotiva está atravessando uma transformação profunda aí com a chegada dos veículos elétricos e conectados. A eletromobilidade não representa apenas uma mudança de motorização, mas uma revolução tecnológica que impacta toda a cadeia, da engenharia até o pós-venda. E, ao mesmo tempo, a digitalização vem remodelando processos, canais de venda, manutenção, relacionamento com os clientes também, claro, e a tomada de decisão baseada em dados. No centro dessa revolução toda que eu estou falando, surge uma pergunta inevitável. O aftermarket está preparado para esse novo cenário? É isso que a gente vai descobrir com esses dois aqui. Vamos discutir como é que a combinação entre tecnologia, digitalização, eletromobilidade está redefinindo o setor de reposição automotiva e o que as empresas, oficinas e os profissionais precisam, vocês aí que estão vendo a gente agora, para acompanhar essa nova era. Bom, meus convidados aqui, já vamos começar para a gente startar. Vamos começar falando de mudança técnico-comercial com a eletromobilidade. A chegada dos veículos elétricos muda o que é reparado ou como se repara? Muda o que é reparado e muda como se repara. Inclusive, é um alvo de discussão já de algum tempo. Eu diria que daqui a pouco já vai fazer uma década que a gente está falando sobre a revolução da eletrificação. Estava conversando aqui no paralelo junto ao Pedro e há quase 10 anos atrás eu tive a oportunidade de testar um dos primeiros veículos elétricos daqui da cidade de São Paulo. E no objetivo daquele momento era justamente estressar ao máximo um veículo novo de uma tecnologia que era novidade para todo mundo, principalmente para mim. E dentro do know-how que a gente já tinha com o transporte urbano, submeter aquele veículo dentro de uma condição mais severa possível para poder, hoje, quase 10 anos depois, adaptá-lo à nossa realidade. Então, é correto dizer que o veículo fabricado ele ainda respeita toda essa nuance do mercado, mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de adaptação constante, porque ainda existe um legado de combustão e, principalmente, um legado técnico, né, Pedro? Que é um desafio, eu diria que para os próximos anos, até se consolidar efetivamente uma operação do veículo elétrico. Acho que com certeza, né, o mercado como um todo, ele passa por essa transformação. Como você mesmo disse, né? Há 10 anos, 12 anos atrás, já se vê isso, né? Essa transformação no nosso mercado. Com certeza o veículo vai continuar quebrando, vai continuar precisando fazer reparo, vai continuar demandando aftermarket. Mas como a gente falou, é um aftermarket diferente, um aftermarket que vai demandar uma capacitação diferente, uma forma de fazer uma revisão, né, do qual que é o problema que está ocorrendo no veículo, qual que é, né, o diagnóstico do veículo. Talvez antes, né, a gente tinha muito mais aquele mecânico raiz, né, graxa na mão, né, as ferramentas ali. Hoje talvez tenha, além disso, mais ainda talvez um computador, mais ainda um especialista em eletromecânica, né, porque não só porque tem toda a questão de alta voltagem, de baterias, né, isso tem que ter um cuidado todo especial, todo restrito para se poder acessar, para se poder fazer toda essa manutenção, né, essa revisão desses veículos que estão chegando. Agora, o que desaparece e o que ganha importância no aftermarket com a eletromobilidade? Olha, um pouquinho do que eu consegui vivenciar antes
ainda de fazer minha transição para a empresa de tecnologia que hoje eu comando foi justamente a saída de determinados componentes mecânicos do veículo que estão no dia a dia da manutenção de frota. Exemplo, o motor de combustão interna, que é dotado de lubrificação, filtros, sistemas pneumáticos, entre outros conjuntos mecânicos que hoje ainda exigem muito da manutenção de frota, mas eles estão, de certa forma, dividindo o espaço já como operação elétrica já existente em algumas cidades. Tá? Então, hoje, quando se fala principalmente desses temas, componentes mecânicos, lubrificação, que tem toda uma periodicidade preventiva de se fazer a manutenção, já não se necessita mais. Já existe uma facilidade muito boa, isso vai se converter lá na frente no custo por quilômetro do próprio veículo, e o que é um benefício, sem dúvida, para o frotista. Evidentemente que a preparação técnica para este profissional que antes lidava focado com veículo de combustão interna também tem outros níveis de exigência, né? Desde a formação eletromecânica, como o Pedro acabou de dizer, mas, acima de tudo, também na conversão, não somente de novas contratações, mas na conversão daquele profissional raiz para atuar com esse novo cenário que está se expandindo dia após dia. Diretamente a parte de motores, a parte de transmissão, o eixo que transmite o próprio torque do motor, isso com certeza é algo que naturalmente já sai, já sumiria num veículo 100% elétrico. Você vai falando um veículo híbrido, um veículo de outros tipos de propulsão, ele ainda se manteria, mas começando ganhando a importância de toda essa parte de eletrificação, a bateria, os motores elétricos, e aí toda essa questão de capacitação com certeza tem que ser revista, todo o mecânico pode ser que ele continue, mas os especialistas eletrônicos de como mexe numa bateria, como mexe no motor elétrico, a quantidade de peças naturalmente reduz, de um veículo. O veículo fica mais simplificado quando fala de um veículo 100% elétrico em relação a um veículo que hoje é um veículo 100% a combustão, ou a gasolina, ou a diesel, como são os caminhões, como são os ônibus. Então, isso tudo tende a mudar, simplificar uma parte, mas também trazer desafios em outras áreas. A gente está falando de um futuro muito próximo, né? Já, né? Um futuro que acontece. Talvez o presente, sim, né? Sim. Como é que as empresas estão se preparando aí para atender essa nova demanda? Este é o ponto. Dentro de toda a minha experiência, eu tive o privilégio de acompanhar desde a área técnica, atuando também com outros técnicos lá, um pouco mais de 20 anos atrás, lidando com a graxa, lidando com óleo, apertando o parafuso. E hoje a gente vê que essa mudança ela traz muito mais qualificação, traz um nível superior de qualificação para o profissional, que é algo que sempre foi questionado e ao mesmo tempo buscado. Eu falo por mim mesmo, né? Eu queria sempre, como profissional, também buscar diferenciais competitivos enquanto profissional para poder lidar com diferentes tipos de situações. Então, o profissional da atualidade que tem este privilégio, que tem essa oportunidade de lidar hoje com a manutenção de um veículo elétrico ou de qualquer nível de eletrificação que o chassi pode oferecer, ele realmente está numa posição privilegiada, certamente vai ser muito exigido dele, no sentido de formação técnica e de se adequar às soluções que hoje estão presentes no mercado, mas, de certa forma, também é um desafio tanto para as empresas, né? As empresas que também se preocupam com a qualificação interna de sua mão de obra também estão encontrando desafios não somente para encontrar esse profissional no mercado, mas principalmente para cuidar daqueles que já existem, principalmente por conta da geração. Então, o mecânico raiz que me ensinou lá 20 anos atrás, certamente ele encontra mais dificuldade do que o jovem da geração Z e entre outros que estão muito mais conectados, estão mais digitalizados, tem a elétrica e a eletrônica mais presente no dia a dia. Então, esse desafio existe e tem que ser superado. Com certeza. E toda essa parte, não só da parte da oficina, mas eu vim da parte de engenharia. Eu sou engenheiro mecânico, propriamente. Então, eu era o engenheiro que ficava embaixo do caminhão ali, apertando, soltando parafuso, sujando a mão. Eu já tive que me adaptar, dessa transição da parte da mecânica mesmo, para essa parte de eletrificação, algo assim, porque mecânica você vê o motor, você vê o pistão subindo e descendo, você vê tudo aquilo funcionando. Elétrica você tem que imaginar elétrons andando dentro de um cabo, de um fio. E aí as minhas equipes de engenharias, eu também tive que adaptá-las e tive que mudar, inclusive, a formação deles. Hoje eu tenho a necessidade de contratar mais engenheiros elétricos e eletrônicos,
para mexer com essa parte da bateria, com essa parte do cabeamento, do motor, do inversor, e um pouco menos da questão de um eixo, menos de um motor, né, menos de uma combustão interna ali de um motor convencional a gasolina. E isso, né, começando desde essa parte do desenvolvimento até chegando nessa parte do mercado, né, da garagem, em que é mandatório você ter alguém que entenda minimamente de como mexe numa bateria de alta tensão. Existem áreas na empresa, por exemplo, hoje, que nem eu posso ter acesso, pelo nível de severidade, de segurança que tem que se ter para saber o que exatamente está se fazendo. Né? Os próprios montadores hoje dos sistemas elétricos, que, por exemplo, a Suspensys possui, do eixo do ICIS ali, do eixo elétrico de carretas, eles são eletroeletrônicos, não só aqueles montadores que estão acostumados a apertar parafuso, a sujar a mão da graxa. Toda essa parte, tudo isso é necessário se adaptar, a mão de obra é necessária ser adaptada para que a gente consiga ter um sucesso aí nesse presente. Né? Não é tanto mais futuro, é mais presente que está na nossa realidade. E acho que vocês que acompanharam de perto essa transição são as melhores pessoas para a gente falar de digitalização, né? Que a gente já startou aqui. Como é que essas ferramentas digitais estão melhorando os processos de manutenção e atendimento? Digitalização é um caminho sem volta. Não é somente uma realidade, mas é daqui para frente, é o nosso dia a dia. A IA já bateu na porta das oficinas e distribuidores, não? A IA está chegando cada vez mais forte na porta das oficinas e nós, enquanto empresas de tecnologia, temos que estar sempre na dianteira desse tema, principalmente para poder ajudar o frotista, ajudar o fabricante a desenvolver melhores produtos, melhores soluções aplicáveis para determinados mercados, atendendo a severidade necessária também. Então, tudo isso depende de informação, depende de dado. Né? Agora, há pouco, na nossa conversa, a gente estava falando do ouro digital. Então, essa não é somente a moeda do momento, mas é a situação que está acompanhando a gente no cotidiano. Eu acredito muito na integração de informações, na integração de sistemas, na integração de soluções, principalmente respeitando um legado que ainda vai ficar por algum tempo, seja ele mecânico, pneumático, hidráulico, convertendo aí para o veículo elétrico também para soluções de eletrificação. Mas isso, querendo ou querendo, vai ser integrado. E quando a gente fala, por exemplo, de sistemas digitais que monitoram frotas, que monitoram ECU de veículos, que estão muitas vezes monitorando sistemas de eletrificação para mostrar a melhor aplicação do produto, ou a melhor aplicação da frota, seja lá para carga ou para transporte de passageiros, um sistema que consegue monitorar em tempo real o funcionamento do veículo, também é um sistema que está conectado com todos os sistemas de gerenciamento da própria empresa. Tá? Então, com isso se associam os custos, se associam, de repente, a melhor compra do componente, a melhor substituição preventiva do componente. E hoje em dia a gente não precisa mais do veículo dentro da garagem, dentro da empresa, para saber, está na hora de trocar a peça. Hoje, de uma forma remota, de uma forma digital integrada, a gente consegue acompanhar, às vezes, com um alerta no celular, dizendo o seguinte: olha, está na hora de você parar esse veículo, está na hora de você parar esse lote de veículos para realizar determinada manutenção preventiva. Por isso que é um caminho sem volta, eu gosto muito disso, é a área que eu atuo já há alguns anos também, e vejo que, como disse, fabricantes e frotistas só têm a se beneficiar com isso. Eu acho que, como você bem disse, né, todo mundo, toda a cadeia, desde o desenvolvimento de uma melhoria de um produto, como engenharia, de buscar as informações do mercado na aplicação e você poder melhorar um produto, você poder fazer uma mudança em que você pode trazer benefícios ao cliente final. Né? Isso são os dados que também, da mesma forma, né? Onde o dado ele vai ter muito mais valor, né, do que um hardware, para mim também nessa realidade. Essa digitalização, essa conectividade, né, de poder alertar, como você falou, no próprio celular, alertar um frotista, alertar um motorista de que ele está passando em uma determinada região. Essa região pode ter uma promoção de um produto, de um item, de um componente do veículo dele que pode estar precisando ser trocado alguns quilômetros à frente, alguns dias à frente. Isso já é sinalizando e você conectando toda essa cadeia. E como eu disse, essa informação daí já parte, já vai para a fábrica recebe isso, integra isso com a engenharia já trabalha isso como uma melhoria de produto, né, como uma outra alternativa de negócio que pode ser trabalhada para as empresas, para os frotistas, para as próprias garagens, né, para as oficinas, que todo mundo consegue se beneficiar desse dado aí de melhoria contínua do processo. Na operação, no geral, né? Vamos falar do impacto nas estratégias de negócio? Os marketplaces e a automação dos pedidos são aliados
Ou concorrentes para o modelo tradicional? Olha, existe espaço para todos esses cenários. Essa é uma verdade. E quando a gente fala de aftermarketing, o aftermarketing proativo é o que se beneficia dessas soluções. Porque eu vejo no passado realmente o esforço que existia do próprio aftermarket de fazer as pesquisas em campo, de estar, sabe, tete a tete com o frotista, ou até mesmo dentro do chão de fábrica para poder fazer esse elo. Olha o produto aplicado, olha como é que ele está se comportando. Então, isso no passado era extremamente custoso, difícil, e a concorrência que venceu nesse sentido foi aquela que digitalizou. Uhum. Por quê? Como a gente dizia, tudo aquilo que a gente consegue ter em real time, de uma forma já curada, já precisa, que retrata exatamente a realidade daquele funcionamento, é um insumo importante para a operação, para o motorista, mas acima de tudo para o fabricante. Tá? Então aí, eu acredito que quem está à frente perante concorrência, quando a gente fala dentro dessa análise, é quem consegue não somente acompanhar a velocidade da esteira, mas correr mais rápido. Porque é muito comum, e eu vejo fabricantes também se associando cada vez mais às empresas de tecnologia, justamente para combinar as expertises. O fabricante, dentro da sua expertise de engenharia, que já tem todo o mercado mapeado, entende a melhor aplicação para o produto, pode se beneficiar muito com as empresas de tecnologia que já faz curadoria de dados, aplicação de inteligência artificial, desenvolve sistemas diversos para poder trazer inteligência não só para a fabricação, mas para a operação. Então, essa parceria, e mais uma vez eu toco na questão da integração, é fundamental para poder decolar nos negócios. Com certeza a questão da engenharia, o engenheiro de dados hoje é um item, é uma função fundamental nas empresas, né? Porque antigamente lá atrás, né, no raiz, quanto não se demorava para se buscar as informações, né? Tinha que ir embaixo do caminhão. Hoje em dia, com toda essa integração, né, de dados, integração da conectividade, facilmente a gente consegue obter N informações ali numa internet, né, numa base de dados ali, e você consegue, né, esmiuçar e conseguir identificar qual que é o produto que você precisa, qual que é a solução que você necessita, aplicação, onde o seu caminhão, onde o seu implemento, onde o seu carro, ele está atuando para você com certeza conseguir sair na frente, né? Isso como um aliado, não como uma competição propriamente, né? Perfeitamente. A gente já falou um pouco sobre, mas agora aprofundando mais, falando sobre capacitação e adaptação profissional de quem está hoje no mercado, os profissionais da manutenção estão preparados para lidar com os sistemas elétricos e digitais? Estão se preparando. Eu acredito fortemente nisso. Eu ainda tenho minha veia de manutenção assim, bem ativa, apesar de estar extremamente mergulhado no mundo de tecnologia. É minha origem. Então, por exemplo, num evento como esse, poxa, foi muito bacana reencontrar um monte de amigos, desde mecânicos a diretores de empresas. Então, é um ambiente que eu gosto muito e nasci e cresci nisso. E eu fico feliz de ver que os mecânicos, exemplo do quando a gente estava vendo o ESIS agora, o pessoal de manutenção já começou a se aproximar da nossa conversa. O Pedro estava fazendo a apresentação da solução, que é brilhante, extremamente adaptável para o que a gente precisa no mercado, e ao mesmo tempo isso já vai chamando a atenção, o que mostra não somente o interesse, mas que o mecânico e o eletricista estão se adaptando cada vez mais para ser o mecatrônico nesse sentido. E eu acredito muito nesse profissional, como acabamos de dizer. É um nível de exigência totalmente diferente daquela origem que a gente estava dizendo agora. Ainda existe um caminho árduo a se trilhar, não tenho dúvida disso. Esse profissional ainda não está pronto, diferente daquilo que a gente já conhece no mercado da combustão interna, que são profissionais prontos, experientes. As escolas profissionalizantes também estão se preparando para isso. Tá? Estão bem avançadas do cenário que eu vi aí há 10 anos atrás com a chegada dos primeiros veículos elétricos aqui, mas muito ainda há de ser feito. O próprio, se a gente recordar ainda um pouco mais para trás ali, quando saímos da questão de emissões, né, quando entrou o motor eletrônico propriamente, ali o pessoal já teve que fazer uma mudança, porque sim, Euro 3, Euro 5. Euro 3, Euro 5, Euro 2, quando era a bomba injetor ali, né, o carburador. Exato. Teve que fazer essa mudança. Na mesma linha, eu acho que está ocorrendo essa transformação, sim, mas ela ainda tem um caminho ali para se seguir, né? Se a gente pensar as próprias concessionárias de carros, né, que são os grandes players mundiais, também estão trabalhando nisso, ainda estão se adaptando para atender um carro elétrico que chega, né, um caminhão elétrico que chega, né? Os mecânicos raízes, eles também têm um caminho deles, eles estão trilhando esse caminho, mas eles têm ainda uma jornada,
como a gente falou, né, de sair o mecânico ali, de apertar parafuso, de abrir o motor, de ver o pistão ali, para começar a trabalhar num computador, começar a trabalhar num equipamento de diagnose e aí conseguir ele solucionar, né, e sanar o problema com segurança também, né, mais uma vez, a questão de baterias é algo realmente muito importante, né, a segurança que tem que se ter, porque uma alta tensão ali fatalmente pode ocorrer um imprevisto mais significativo. Talks on Board, aqui hoje falando com o Fernando César, que é CEO da Unique Hub, e também o Pedro Humberto, que é gerente de operações de eletromobilidade. Eles estão acompanhando muito de perto, né, esse nosso assunto aqui dessa edição. Não sei se ainda dá para falar de visão de futuro, porque a gente falou tanto de futuro, que já é o presente, mas quero falar com vocês agora sobre tendências, sobre essa visão. Como é que vai ser o aftermarket num cenário de veículos totalmente conectados e eletrificados? Sempre é bom falar de futuro, ainda tem espaço para isso, né? A gente respira futuro, mas muito ainda há de ser feito. Por exemplo, tocamos bastante na questão da inteligência artificial, que está cada vez mais nas pautas, seja nas discussões de casa ou até mesmo nas discussões corporativas, né? E isso associado à integração, como disse, volto a dizer, acredito muito na combinação daquilo que existe e daquilo que está sendo desenvolvido. Porque quando você vai para um negócio que tem 14 sistemas e subsistemas diferentes que não conversam entre si, mas que no final, quando a gente fala de gerenciamento, você vai extrair um relatório de cada um deles e combinar ele em cima da mesa, isso não deixa de ser uma integração. Sim. Mas isso poderia ser de uma forma muito mais fácil. Hoje, junto com a reunião do board da Unique, do Grupo Primova, que é onde a Unique, junto com a Citamob, participam dentro deste grupo, desta holding, a gente estava justamente discutindo o seguinte: no passado, manutenção preventiva de frota era determinada por quilometragem. A cada 24 mil quilômetros você trocava o óleo do motor, mais uma vez falando de combustão. A cada 48 mil quilômetros você trocava um conjunto de amortecedores. Hoje, com a inteligência artificial, a gente quer fazer o seguinte: quando eu devo trocar este componente? Ou seja, vai ter componente que vai ser substituído com 48 mil quilômetros, o mesmo componente, de repente, com 56, ou múltiplos disso. Por quê? Porque o nível de uso é diferente. A gente não pode tratar com a mesma quilometragem severidades diferentes dentro de uma operação urbana, por exemplo, seja ela também do transporte de carga. Então, muitas vezes, o mesmo veículo que está numa mesma rota vai ter condições diferentes de severidade. Então, isso tem que ser respeitado. Não tenho dúvida que inteligência artificial que acompanha o comportamento do veículo, acompanha o consumo de combustível do veículo ou até mesmo carregamento e autonomia deste carregamento enquanto elétrico, são dados importantíssimos para a gente poder modelar a manutenção adequada. Mas, como eu disse, falei de 3, 4 coisas diferentes. É necessário estar integrado para trazer um único ponto para poder gerir. Com certeza a inteligência artificial ela é uma realidade, né? Nós usamos na empresa para desenvolvimento, usamos para fazer manutenção mesmo das máquinas e, né, de equipamentos industriais. E isso com certeza está aí, né? É uma realidade que está para nos ajudar, nos aliar. Ao mesmo tempo também pode nos aliar, ao mesmo tempo também abre oportunidades para outros concorrentes virem também para entrar no nosso mercado. Então nós temos que estar preparados e cada momento, cada segundo é importante para a gente estar atualizado, para a gente estar utilizando essas ferramentas da melhor forma e aí realmente poder trazer e agregar esses valores para um aftermarket, para uma frota. Eu concordo contigo quando você diz, antigamente eu trocava com 48 mil quilômetros e toda a frota. Com certeza, né, um ônibus que roda numa área de São Paulo é diferente na Zona Sul, pode ser diferente numa Zona Norte, pode ser diferente de uma outra região. E esses componentes, trazendo essa inteligência artificial, você consegue otimizar o seu TCO, otimizar a sua operação para realmente trazer um benefício de você, né, utilizar o máximo que você pode naqueles componentes. O mais preditivo possível. Com certeza. No momento certo, essa manutenção, esse reparo tem que ser realizado. Acredito que essas soluções ajudam e muito para isso. Tecnologia, digitalização, eletromobilidade. Comecei fazendo uma pergunta, né? Agora eu vou terminar fazendo uma afirmação. O futuro chegou para o aftermarket. Mas se fosse uma IA aqui, deste lado da câmera, ela não daria um presente para Fernando. Não, por enquanto não. Podia estar aqui. Talks on Board, bem-vindos. Atenção, Fernando. E pesquisar lá sai uma gaveta no chat aqui. GPT, exatamente.
mas isso não substitui. Assim ainda então, é muito tá melhor. Aqui uma forma da gente agradecer a sua Muitíssimo participação, obrigado. todo o seu conteúdo, Muito tá meio obrigado. pesadinha. Nossa, demais. Eu já estou vendo o conteúdo aqui também, muito bom. Muito bom. Muito carinho, que legal, A gavetinha muito obrigado. talvez abriria, mas a gente não... Não, assim ainda acho melhor. Fernando César é CEO da Unique Hub, conselheiro diretor do Comitê de Conectividade e Mobilidade Inteligente da ABINC. Também Pedro da Casa, estava aqui junto comigo conduzindo. Pedro Humberto Gandara Orlando. O Pedro, que é gerente de operações de eletromobilidade. Conversa enriquecedora aqui na Automec 2025. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês, por roubar vocês dessa feira tão importante nesse Imagina, aqui. Imagina, obrigado pela oportunidade. E a qualquer momento a gente volta com mais um episódio aqui do nosso Talks on Board. A gente se encontra no próximo. Até lá.